Olá, família vascaína. O Vasco apresentou uma oferta para contratar o atacante Matheus Gonçalves, que atualmente joga no América Mineiro. Foi oferecido um contrato de 2 anos ao jogador Matheus Gonçalves, com a possibilidade de mais um ano adicional, mas o presidente do América Mineiro, Marcos Salum, recusou a proposta. Atualmente as negociações estão paralisadas. Após a saída de Edmar, o elenco do Vasco da Gama passou a ter a menor média de idade do Campeonato Brasileiro. O elenco do Vasco da Gama tem a menor média de idade entre os 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Após a saída de Edmar, a média de idade do elenco do Vasco da Gama diminuiu para 22,9 anos. O Vasco adquiriu 60% dos direitos do jogador Luca Orediano por uma quantia de 3 milhões de dólares, com a possibilidade do valor aumentar de acordo com o número de partidas disputadas pelo atleta. O Vélez Sarsfield confirmou oficialmente que o Vasco da Gama pagou 3 milhões de dólares, equivalente a 15,2 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do jogador Luca Orediano. Conforme o acordo, o Vasco da Gama terá que comprar mais 12,5% dos direitos do jogador após ele disputar 27 partidas e outros 12,5%, quando ele completar 60 jogos. Até o momento, Orediano jogou 5 partidas com a camisa do Vasco da Gama. Durante o período de contratação, a imprensa argentina divulgou que o Vasco da Gama pagou 4 milhões de dólares, equivalente a 20 milhões de reais por Luca Orediano, ao invés dos 3 milhões de dólares que foram oficialmente confirmados pelo Vélez Sarsfield. O Vasco da Gama solicitou a carga máxima de 70 mil ingressos para a partida contra o Palmeiras. A liberação dos ingressos para o jogo contra o Palmeiras depende de trâmites burocráticos a serem cumpridos. As vendas dos ingressos têm sido rápidas desde que o clube obteve a autorização judicial para a realização da partida. Até o momento já foram emitidos 30 mil ingressos para o jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras. Lucas Piton, jogador que anteriormente recebeu críticas enquanto jogava no Corinthians, agora está sendo elogiado pelos torcedores do Vasco da Gama, mostrando que caiu nas graças da torcida. Antes de se transferir para o Vasco da Gama por 3 milhões de dólares em dezembro de 2022, Lucas Piton passou por uma fase de altos e baixos no Corinthians. Ele começou sua carreira no futsal em 2017 e depois estreou como jogador profissional em uma partida contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro de 2019, na qual deu uma assistência para um gol do atacante Gustavo Mosquito. Apesar disso, o jogo acabou em derrota por 2-1 para o clube carioca. Em 2022, Lucas Piton viveu sua melhor fase no Corinthians com o técnico Vitor Pereira, o que o levou a ser cotado para a seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar devido às boas atuações. Ele revezou jogos com Fábio Santos na lateral e também jogou pelo meio. Ao todo, Piton marcou 2 gols e deu 11 assistências em 108 jogos pelo Timão, tornando-se o 18º jogador que mais atuou pelo clube neste século. No entanto, o jogador sempre conviveu com críticas da torcida em relação ao seu futebol ofensivo, que muitas vezes comprometia a parte defensiva da equipe. Lucas Piton teve uma grande evolução no Vasco. Desde que se tornou titular, o lateral passou a ser muito elogiado pela torcida e tem sido fundamental para o time em jogos importantes. Ele é o jogador sub-23 da Série A com mais participações em gols na temporada, tendo igualado o número alcançado em 52 jogos pelo seu ex-clube, o Corinthians, em 2022. Além disso, em partidas mais exigentes, como no clássico contra o Flamengo, Piton demonstrou um ótimo desempenho defensivo com 10 cortes, 3 desarmes e 3 interceptações. Lucas Piton está se adaptando bem ao ambiente do Vasco da Gama e tem conquistado a torcida com suas boas atuações, sendo considerado uma das principais contratações do clube para esta temporada. No próximo jogo contra o Palmeiras, o jogador terá mais uma oportunidade de mostrar seu valor diante de uma equipe forte. A partida será disputada no Maracanã, após uma decisão favorável do Tribunal de Justiça. Neste sábado, a GDA está organizando uma campanha para a coleta de doação de sangue em Nova Iguaçu. A iniciativa tem como objetivo incentivar as pessoas a doarem sangue e contribuir para o estoque de hemocentros da região. Edmundo, Léo Jardim mostrou qualidade e efetuou defesas difíceis, coisa que não vinha fazendo.
A gente tem que aceitar que alguns atletas precisam se adaptar, ter paciência. Léo Jardim mostrou qualidade e efetuou defesas difíceis, coisa que não vinha fazendo. Torço e espero que continue assim. Vasco mostra que veio para fazer um campeonato seguro. O jogador Carabarral passou pelos exames médicos com êxito e foi aprovado. Agora, o Vasco aguarda apenas a documentação para oficializar a contratação do atleta. O meia Gabriel Carabarral concluiu com sucesso os exames médicos no Rio de Janeiro e está pronto para ser emprestado ao Vasco da Gama. Agora, jogador e clube estão aguardando apenas a documentação do Santos para oficializar o negócio. Carabarral vem como uma opção a Alex Teixeira e tem a possibilidade de ser comprado pelo Vasco ao final do empréstimo, que termina em dezembro. Embora o valor inicial da transferência seja de 3,5 milhões de dólares, o Santos está disposto a negociar por um valor menor.